Bem-vindos a mais uma live do programa Casamento Sem Crise. Parece bom demais para ser verdade, mas sim, é possível. Meu nome é Fábio Sampa. E eu sou Sandra Sampa. Nós já estamos casados há quase 25 anos, né, amor? E a gente quer compartilhar para vocês, ao longo dessas lives, o que fazer, quais são os segredos para que você possa viver num casamento sem crise e próspero. Acompanhe a gente. Segue a gente. Bom, amor, e o tema de hoje é os perfis comportamentais na relação. Eu não sei se vocês conhecem o perfil do seu parceiro ou da sua parceira. Normalmente, pelo menos é assim que se espera, aqueles que buscam um bom negócio, crescer dentro da empresa, aumentar o seu negócio, o business, eles buscam conhecer o seu cliente ou conhecer o seu superior, né, saber qual que é o jeito dele, o jeito dela, para que você possa entregar, gerar mais valor, agradar mais o outro positivamente, né? Sem você deixar de ser você. Essa é a ideia, né? Dentro daquilo que é ok para você. E a pergunta que a gente faz é, será que vocês conhecem o seu parceiro ou a sua parceira a ponto de saber como se comunicar melhor, como se relacionar melhor? A gente vai trazer para vocês aqui, de uma forma bem simples, 4 perfis comportamentais que norteiam o ser humano de um modo geral. Esses 4 perfis não é uma invenção minha ou da Sandra. Isso aqui, quem trouxe, foi um psicólogo americano na década de 20, mais ou menos, né, no ano de 1920, chamado William Moulton Marston. Esse cara é um fera. Para vocês terem uma ideia, na verdade, ele e a esposa, né, ambos foram responsáveis por isso. Olha só que bacana. A esposa também era bem inteligente, e foi importante na criação desses perfis. William Moulton Marston foi o responsável pela criação do detector de mentiras da CIA. Muito legal isso, né? Muito legal. É demais, né, amor? Sim. É demais. Então, ou seja... E ele é psicólogo também. Era psicólogo. Ele conseguia ler as pessoas com um refinamento tão grande, com uma assertividade tão grande, que proporcionou isso para a CIA. E a ideia, nossa, minha e da Sandra, né, amor? É poder passar isso para vocês. Como é que vocês podem entender, conhecer melhor o seu parceiro, a sua parceira, e a partir daí começarem a se relacionar melhor. E talvez o mais legal de tudo isso é que, para você entender o seu parceiro e a sua parceira, você vai reconhecer esses perfis primeiro em você. Então vai ser bem interessante. O ideal, né, amor, a gente sempre recomenda, e é o que a gente faz nos sete terapêuticos com casais, é que os dois tenham clareza, tenham consciência do seu perfil. E um outro motivo que a gente está entregando todo esse conteúdo também é porque nós sempre falamos, né, nas lives, que a empatia ela é um pilar importante na relação do casal. E para que você possa estabelecer uma boa empatia, é importante que você tenha um repertório cognitivo rico, né? E o que a gente vai propor para vocês é que vocês enriqueçam esse repertório e consigam identificar com mais facilidade o jeito do seu parceiro, da sua parceira ser, e você consiga se colocar com mais facilidade no lugar deles e entregar com mais facilidade. Quando a gente diz entregar na relação, significa ser mais carinhosa, ser mais carinhoso, se comunicar melhor, atender com mais assertividade os desejos do outro, saber mais como o outro funciona, né? Tudo melhora. E aí, amor, tem um ponto bastante importante, né, que é legal a gente passar para eles, de que as pessoas são diferentes. Sim. Então, isso que o Fábio está dizendo é o seguinte, existe uma metodologia, que foi o que o Marston criou, é a metodologia DISC. O que ele fez com isso? Ele mapeou, ele através de muita observação, estudo, né, ele era um psicólogo, e ele mapeou os comportamentos do ser humano. E no final ele chegou a 4 categorias, 4 perfis comportamentais. E olha que legal, gente. Com isso, com esses 4 perfis, todos nós temos os 4 perfis. Isso é importante saber antes de mais nada, né? Não tem perfil melhor, não tem perfil pior, todos nós temos os 4 perfis, e a questão é que normalmente a gente usa um perfil predominantemente em determinada fase da nossa vida, em determinado momento da vida. E aí que entra a questão dos casais.
né? E quando eu e o Fábio, a gente sacou, a gente aprendeu sobre, né? Quando a gente descobriu o nosso perfil comportamental há muitos anos atrás, e uma das formas de descobrir o seu perfil comportamental é através de lives como a nossa, de outras pessoas que falam da metodologia DISC, que não somos os únicos. Existe um teste, né, de avaliação de perfil comportamental, que gente, você a gente também fez mapeia tudo isso, né, amor? Nós já fizemos Como você tudo falou, isso. há Tudo. muitos anos atrás, gente. Há muitos anos atrás. Sim. E aí, quando nós sacamos, né, qual era, eu saquei o perfil dele e ele entendeu qual era o meu, a nossa comunicação de cara já começou a melhorar. Porque eu comecei a entender que ele é diferente de mim e vice-versa. Como ele funciona do jeito dele e como eu funciono do meu jeito. E aí a gente vem até hoje, claro, né, não é fórmula mágica, não é fórmula de bolo, é sempre um processo, como eu gosto de dizer, é um processo evolutivo. E dentro deste processo evolutivo, a gente vai se adaptando cada vez melhor um ao outro, mas partindo do conhecimento do perfil comportamental de ambos, né? Muito importante frisar aqui que comportamento é diferente de personalidade. Bem frisado, amor. A personalidade, ela é uma estrutura mais profunda, né, que traz toda a sua história de vida, enfim, desde a sua gestação e teorias que alcançam até gerações anteriores, enfim. Os perfis comportamentais, eles são analisados de uma forma mais rasa, digamos assim. Não gosto muito de usar a palavra superficial, né? Mas de certa forma no bom sentido, né? Porque o comportamento, ele é mais fácil de mudar, né? É diferente. E ele é consequência de um estado interno, isso, né? De uma crença. E ele é fruto de uma personalidade. Então, aqui, nesta live com vocês, a gente não vai entrar na questão da personalidade do outro. Qual é a personalidade do meu marido, qual é a personalidade da minha esposa. A gente quer falar mesmo do comportamento, que é um pouco mais raso, digamos assim. Que é como a maioria das pessoas leem o outro, né? Através do comportamento. O comportamento é aquele mais visível ao mundo externo. A personalidade nem sempre a gente percebe de pronto no outro, né, na convivência. Aliás, às vezes a gente passa anos convivendo com uma pessoa e não a conhece profundamente. Isso é muito comum. Sabe como se comporta, mas necessariamente não a conhece. Então, a gente vai colocar o holoforte aqui para o comportamento, que é mais raso e é mais perceptível no mundo externo. É mais perceptível aos olhos. E aí fica muito legal, porque a gente existem muitas dicas para identificar os 4 perfis comportamentais. Identificar em você e identificar no outro. E aí começa a brincadeira. É importante, né, amor, colocar para eles que, desde quando nós fizemos há muitos anos atrás, Sim. nós nos especializamos, né, nós somos analistas comportamentais, não só dessa ferramenta DISC, como de outras, e já fizemos muitas análises de muita gente, né, amor? Nos processos de coaching, nos sets terapêuticos, nos treinamentos que nós dávamos. E o interessante é que vocês saibam que um perfil, ele não é enrijecido. Como assim não é enrijecido? Pau que nasce torto, ele não morre torto, né? Então, o interessante é que vocês façam sempre essa reanálise do seu parceiro a cada ano. Porque conforme o parceiro vai amadurecendo emocionalmente, né, a autoconsciência sobre si vai mudando, os desejos internos vão mudando, ele vai tendo mais clareza dos objetivos, da onde quer chegar, de quem quer ser, né? Estes perfis vão mudando, né? Então, de ano em ano, é bom vocês reavaliarem. Até um exemplo, né? Talvez vocês conheçam uma pessoa que já foi muito tímida e hoje é bastante extrovertida, né? Então, tinha um comportamento tímido e hoje passa a ser extrovertida. Lembra, aquilo que os olhos veem, né? Conseguem ver. Então, o comportamento é isso, ele muda. E todo mundo vive um comportamento predominante no momento, na fase atual de vida. E aí que, quando a gente descobre qual é o nosso comportamento predominante, a gente descobre junto com isso um monte de coisa. A gente começa a entender nosso ritmo, a gente começa a entender como a gente conversa, a gente começa a entender como a gente conquista ou não as coisas,
a gente começa a entender como a gente faz as coisas, faz com detalhes, faz de qualquer jeito, né? A gente começa a entender a intensidade da nossa paixão para determinadas coisas. Quando eu tenho paciência, quando eu não tenho, como eu gosto que as pessoas falem comigo ou entreguem as coisas para mim, né, amor? Sim. E nos relacionamentos isso é muito rico. Por quê? Porque, pessoal, se você não consegue muito compreender como o outro funciona, como teu marido funciona, como tua esposa funciona, começa a gerar alguns conflitos, você não consegue entender. Que é como você ter, por exemplo, você comprou um computador super, super moderno e você não sabe como funciona. No mínimo, a gente começa a ficar meio irritado, não é mesmo? Até porque houve um investimento nisso, e casamento também é um investimento, né? E agora é um negócio muito louco, né? É interessante, às vezes o pessoal jantar em casa, e aí a gente começa a falar, assim, de como as pessoas são dentro do casamento, e você já percebeu que sempre tem um que adora ler todos os manuais, que não faz nada sem antes ler o manual, e que se tivesse um manual falando do casamento por inteiro, de como ele funciona, o que é bom que se faça, como entender o parceiro, falando de tudo, leria. Pois bem, isso é um perfil comportamental. E muitas vezes uma pessoa com esse perfil é casado com uma pessoa que não leu o manual de jeito nenhum. Não vai ler nada, vai sair fazendo. E tudo bem, né? E tudo bem, a questão pode dar certo perfis comportamentais diferentes dentro de um relacionamento? Claro que sim, especialmente quando um identifica isso no outro e começam a se adaptar e se alinharem. E existe uma premissa, né, para que isso dê certo, né, amor? É que ambos, na relação, tenham consciência de que são pessoas diferentes. Isso parece ser muito óbvio, às vezes, para quem escuta, mas na hora que um cobra o outro na mudança de comportamento, a cobrança é para que o outro seja igual. Né? Então, assim... É muito comum. É muito comum, né? É muito comum na maioria dos casais. Né? Então, é importante, assim, a primeira coisa, para que a sua relação dê muito certo, é que você tenha clareza de que as pessoas são diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, elas podem mudar? Sim, elas podem mudar conforme elas evoluem e amadurecem. Isso significa que elas vão ser iguais a você? Não. Elas podem sim desenvolver algum traço de personalidade, de comportamento que sejam parecidos com o seu, mas não que serão iguais a você. Primeiro ponto, bastante importante, é nossos parceiros, seu parceiro, a sua parceira é diferente de você. E respeitar essa diferença é um dos, talvez não vou falar o segundo, mas é um outro grande pilar que sustenta a relação. A gente até costuma dizer, né, que a verdadeira unidade, né, um casal forma uma unidade, né, uma unidade. Mais forte essa unidade fica quanto mais diverso ele for, ou seja, a verdadeira unidade se faz da diversidade. Então, vocês são diferentes, são seres diversos. Isso que é bacana. E dentro da metodologia DISC, existem, então, 4 perfis comportamentais, que são eles: dominância, influência, estável ou estabilidade e conformidade. Gente, são só 4. Hein? Pode parecer meio estranho, né, para quem não conhece essas palavras, enfim. Mas são palavras muito significativas. Vamos começar pelo perfil dominante. Gente, olha que legal. Veja aí se você se identifica nesse perfil ou se eventualmente você identifica sua parceira, seu parceiro. O perfil dominante é muito legal. É muito legal. Por quê? Porque ele é rápido. Ele tem tanta energia. Aliás, os 4 perfis têm uma emoção predominante também que costuma mover esses comportamentos. E a emoção que move um perfil dominante é a emoção da raiva. Mas a raiva aqui ela pode ter uma conotação muito positiva, né? Existem muitas crenças de que a raiva é ruim, de que a raiva não se deve nem manifestar, de que a raiva é isso, de que a raiva é feia, blá, blá, blá. Mas, pessoal, uma raiva reconhecida e sabendo usá-la, né? Claro que para o bem, né? Claro que a seu favor, ou claro que a favor do outro, ela é de uma força, ela é de um potencial que ninguém segura. E é esta força que o perfil dominante tem. Então, tudo que ele faz, aliás, ele quer sair fazendo. Os estudos mostram, né, que a emoção por detrás do empreendedor nato é a raiva.
Sim. E aí, quando essa emoção no empreendedor nato, ela é trabalhada, ele perde o potencial de empreender. Como assim, Sampo? Perde. É como se ele perdesse aquela fúria, aquela voracidade, né, em empreender, em querer a qualquer custo, isso diminui. Por que eu trouxe esse exemplo do empreendedor? Porque vocês já podem ter uma ideia do perfil que é o perfil dominante. do dominante, exatamente, é o empreendedor. Gente, o dominante é aquele que sai realizando as coisas, ele sai fazendo. E ele tende a ter um perfil competitivo, inclusive. Daí, encaixar super bem o empreendedorismo dentro desse perfil comportamental. Aliás, já foi feito estudo assim, de todos os grandes líderes, né, que criaram alguma coisa, que fizeram alguma coisa, desde uma ONG até grandes empresas, enfim. Eles tinham um perfil dominante evoluído em si, né, amor? Tinha o perfil comportamental predominante, o dominante. Então, o quanto a gente precisa desse perfil para realizar as coisas. Importante dizer, né, amor, porque às vezes e isso é super comum, né, quando a gente dá os cursos e os treinamentos, e quando a gente começa a falar de um determinado perfil e a pessoa não se vê neste perfil, às vezes algumas ficam meio cabisbaixas, né, amor? Ah, mas eu não tenho, é o que ela ia falar agora, eu queria ter. Sim. Então, tudo bem se você não tem. Vocês lembram que não existe perfil melhor e perfil pior? Existe o seu perfil neste momento. Então, pessoal, o perfil dominante, ele é orientado para resultado. Ele é o cara que quer fazer acontecer. Por isso que ele tem uma grande tendência, não é que ele seja, mas ele tem uma grande tendência a ser bastante competitivo. Imagina isso dentro dos relacionamentos, né? Como que a gente identifica, então, além dessas dicas, né? Como que a gente identifica se eu sou ou se o meu parceiro é dominante? A forma de falar. O dominante, ele costuma falar um pouco mais rápido que o normal, porque ele tem pressa. E quanto mais em situação de pressão, mais rápido ele tende a falar e mais assertivo ele tende a ser. Né? O dominante ele é muito assertivo, né? Ele é linha reta. Sim. Como ele é orientado para resultados, ele não está, num primeiro momento, lembra, pessoal, é comportamento, não é personalidade. E aqui não entra juízo de valores, quem está certinho ou quem está errado. A gente está mostrando como que é essa dinâmica, né, no casamento. Então, quando o dominante ele é contrariado, por exemplo, ele tende a ficar irritado, é do perfil comportamental. Ele não tem muita paciência. Até porque a Sandra deu aquela dica, né? Se a emoção é raiva, contrariou um dominante, desafiou um dominante, vai dizer assim para sua parceira ou para o seu parceiro que ele não é capaz disso. Se tiver no perfil dominante, ele vai comprar essa briga e vai querer provar que ele é capaz sim, isso seja lá o que for. É nitroglicerina pura, né? Na veia, assim, a injeção de ânimo. Até porque o dominante, ele ama um desafio. Ele se joga para um desafio, ele adora bater metas. Se for um perfil dominante, falando em profissão, alguém que atua na área de vendas, por exemplo, né? Se for uma esposa que trabalha com vendas, nossa, chama ela para um desafio e ela vai querer mesmo, né? Porque faz parte deste perfil, aceitar desafios, bater metas, ser competitivo, ser orientado para os resultados, né? E não necessariamente ser muito orientado, num primeiro momento, para as pessoas. Então, é um perfil voltado mais para o trabalho do que para os relacionamentos. Ou para os objetivos, né? Então, vamos supor que a relação entre vocês está acima de tudo. O casamento é o objetivo dessa pessoa com perfil dominante. Tudo que ela entender que faz bem para esse relacionamento, para esse casamento ser bom, ela vai priorizar em detrimento até talvez do que você pense. Porque é importante que você se molde neste comportamento, neste jeito de ser, para que o casamento dê certo. Então, ou seja, ele é muito mais focado no objetivo que ele pôs para si, que aí se a gente levar isso para a vida profissional, é o trabalho, né? E a meta dos trabalhos, e não as pessoas que levam aquele resultado no trabalho. E na relação, no casamento, é a mesma coisa. Agora, isso que é interessante, né? Uma pessoa, quando descobre que é dominante e tem esse gap, ela vai, e tem esse ponto a melhorar, ela vai começar a desenvolver também a percepção dela, né, ou dele, para olhar para as pessoas também. Então, o dominante, com base nisso tudo, você já consegue ir sacando outros perfis comportamentais do dominante. Então, se o dominante é desse jeito, é movido pela raiva, ele é orientado para o resultado, para o objetivo, a gente também sabe que o dominante ele é meio controlador, muitas vezes. Sim.
Então, ele tende a querer controlar a relação, ser o controlador da relação, ok? Então, já vai anotando as dicas aí dos perfis. Podemos falar do próximo perfil? E como que a gente se comunica com amor, com quem é dominante? Como que a gente faz para falar com o dominante? Aí tudo depende de como que essa combinação no relacionamento. Se for um dominante com outro não dominante, porque podem ser dois dominantes, e aí a comunicação vai ser rápida. Vai fluir, eles né, vão amor? direto ao assunto, não fica falando em rodeios. Agora, se for um dominante com alguém dentro do relacionamento que não é o perfil dominante, e se esse que não é dominante, por exemplo, tende a falar mais devagar, mais pausado, né? Aí já começam alguns ruídos nessa comunicação. É simples, você vai entender de uma forma bem simples. Já aconteceu com você, marido ou esposa, que está assistindo aqui hoje, de um dos parceiros dizer o seguinte: olha, fala logo onde você quer chegar. Normalmente quem diz, olha, fala logo, diz logo onde você quer chegar, vai direto ao ponto. São falas de um dominante. Tem um perfil comportamental dominante, né? Então, sempre que você for conversar com alguém do perfil dominante, dicas, vá direto ao assunto. Seja mais assertivo na conversa. Não tente mandar nele. Você pode fazer com que ele faça o que é bom para o casal, propondo desafios, lembra? Um dominante adora desafios. Então, vá direto ao ponto, seja objetivo, não fique dando voltas e proponha como desafio aquilo que precisa ser alcançado, ou como sugestão. Né? O dominante ele é meio que movido a poder, sabe, gente? Então, para ele, mesmo que inconscientemente ele achar que ele tomou a decisão, faz toda a diferença para um dominante. Então, propõe desafio, sugere, comunicação assertiva. Situações de estresse. Situações de estresse, um dominante, ele tende, às vezes, a ser meio mandão, meio arrogante, porque ele traz para si toda a responsabilidade de querer resolver isso. Então, às vezes, ele fica meio grosseirão. Querer resolver do jeito dele, né? Exatamente. Então, para se comunicar com um dominante numa situação de estresse é bastante desafiador. Né? É melhor este momento de estresse passar, ou pelo menos o dominante, esfriar um pouquinho a cabeça, que aí vocês vão conseguir conversar melhor. E para agora, dicas para quem se encaixou aí no perfil dominante, né? E tem um parceiro que não é do mesmo perfil. Procurar se voltar mais para as pessoas e nem tanto para a gente chama de processos, né? nem tanto para os resultados, mas enfim, é buscar mesmo um pouco de empatia, né? Isso é um grande desafio para um dominante, né? O dominante, ele tem uma certa dificuldade em ser empático, inclusive no casamento. Então, dominante, papo reto, falta empatia para você, falta você olhar mais para as pessoas, ok, dominante? Então, fica atento. Empatia, se pôr na posição do outro e olhar mais para o outro, vai melhorar e muito a tua relação. Isso significa que, quando a gente falou no início da live, que é importante você ter clareza que as pessoas são diferentes, então você dominante, com todo esse poder, com toda essa vontade que você tem de fazer com que as coisas aconteçam, muito cuidado, porque senão você pode atropelar a sua parceira ou o seu parceiro. Então, respeitar o outro, olhar o outro. Uma fala bonita que a gente gosta de dizer a um dominante é permitir que o outro exista, permitir que o outro também domine, permitir que o outro também reine. Quando você abre espaço para um outro também dominar, você permite que ele ou ela cresça com a sua autoestima. Ninguém gosta de ser dominado o tempo todo, né, amor? E esse é uma das raízes da verdadeira liderança, né? Tem muito dominante que se acha líder, mas não necessariamente está sendo um líder, né? Seja no seu trabalho ou mesmo seja nas suas relações, né? Porque ele costuma a disparar e querer ir na frente sozinho. Esse é o dominante. E a gente já sabe hoje, né, que liderança não é bem isso, né, gente? A gente sabe que liderança é carregar todo o seu time junto, né? Então, fica aí um treino para o perfil dominante, ser mais empático no seu relacionamento, carregar o time junto, carregar a família junto, carregar o outro junto, e não sair disparando na frente. Uma vez num processo de coaching com um vice-presidente de uma multinacional com mais de 15 mil funcionários. O presidente dessa companhia, dessa multinacional, ele era um dominante ao extremo, por isso que ele era presidente. Ninguém aguentava ficar do lado deste presidente. Embora ele fosse, obviamente, eles respeitavam, até um respeito pelo poder, né? Pelo cargo que ele tinha. Agora, este vice-presidente,
ele tinha um outro perfil comportamental, que é o que a Sandra vai falar agora, que é do influente, que conseguia absorver, né? Ele tinha uma maturidade emocional para absorver tudo que este presidente com perfil comportamental dominante queria, e então, olhando para as pessoas, conseguia envolver todo mundo. Bom, e aí a gente tem o segundo perfil comportamental, que é o da influência. O que é esse perfil, pessoal? Primeiro que ele é movido, a emoção que está por detrás deste perfil é a alegria. Uou. Então, o influente, ele, aliás, já vem do nome, né? Se a gente pegar esses blogueiros, enfim, esses influencers, né? Eles são muito carismáticos, tendem a ter muita alegria, né? Eles são descontraídos, enfim, sabe aquela pessoa, talvez você conheça ou seja essa pessoa, né? Que quando tem uma festa, essa pessoa tem que ser convidada, ela tem que estar na festa, senão a festa nem vai ter graça. Então, ela sempre tem que ser convidada. Por quê? Porque é uma pessoa que os outros gostam de estar por perto, né? Não sei se você é assim ou se você é casado com alguém assim. Parece até que é um imã, né? Atrai as pessoas. As pessoas que têm carisma, que cativam, faz né? amizade com muita facilidade. Se expressam bem, se comunicam bem. Estão sorrindo, parece que não tem tempo ruim, porque tem a alegria por detrás desse perfil impulsionando, né? Tendem a dar um jeito nas coisas assim, envolvendo todo mundo, contemporizando, encaixando todo mundo. São muito criativos, né? Bastante. E tem uma grande tendência a ter um toque de sedutores também, né? Não necessariamente sedutores numa conotação sexual, pode ser que sim, mas pode ser que não também, mas naturalmente sedutores. Às vezes é um tom de voz, às vezes é um jeito de falar que conquista amizades mesmo, né? Ou que é muito querido no trabalho. Então, este é o perfil da influência, que dentro da metodologia diz que é a letra I, né? E aí, olha que legal, como todos os perfis têm os seus pontos altos, bons, né, tem suas vantagens, mas também tem seus gaps, tem os seus desvantagens, que é onde a gente tende a cair nas armadilhas, né? E quais são as armadilhas do influenciador? Eles têm uma grande tendência a começar as coisas e não terminar. Começa um projeto e não termina, porque é tão animado, vai tanto no impulso, sabe? Ah, eu quero esse projeto, ou eu quero fazer isso, famoso, eu quero fazer essa programação, né? Então, é o famoso fogo de palha, né? Ou, por que fogo de palha? Você põe fogo na palha... fogo de rojão. Fogo de artifício. Fogo de artifício que seja, né? O fogo de artifício, ele é bonito, ele explode, ele brilha. Nossa, gente, os fogos de artifício, olha só pegar aí na virada do ano, né? Quem já não viu? É lindo, a gente fica esperando, a gente quer ver, a gente, né, dá um show mesmo, né? Só que às vezes ele dura 5 minutos, 10 minutos. Este perfil de influência, o influenciador, ele tem um pouco disso. Então, ele vai bem animado, ele topa tudo, sabe? Convida para uma festa, convida para um projeto, ele tem muita disposição, mas, às vezes, ele não finaliza o que ele assume. Então, gente, quem tem um perfil comportamental de influência, ele, às vezes, se empolga tanto com alguma coisa que vai fazer que ele se torna até egoísta naquele momento. Como assim? É porque a empolgação faz com que ele fique meio cego. Ele envolve outras pessoas, sim, em prol daquilo que ele está empolgado, mas ele não olha muito para as pessoas, ele envolve, até coloca todo mundo no projeto, mas o foco é aquilo que ele está empolgado, né? E por que o influente tem pouca acabativa, né? Às vezes, que a Sandra falou, tem dificuldade de terminar as coisas. Ele é muito criativo, ele se empolga com um monte de coisa, então ele vai se empolgando com uma coisa e começa a fazer. Depois surge uma outra coisa que empolga ele, ele pede empolgação por essa, vai para outra. Aí depois surge uma outra que pede empolgação por essa, vai para outra, e assim por diante. Então, uma dica para você que é influente: foco. Né? É importante que você não seja só um fogo de palha ou um rojão, um fogo de artifício. É importante que você não seja só um corredor de 100 metros. É importante que você aprenda a correr também uma maratona. Ok? Bom, e aí tenha constância. Influente. Crie, tenha constância. E aí, dentro dos relacionamentos, como que é isso, né? Então, se você é esse perfil, esqueci de dizer que esse perfil também é a qualidade de comunicador, tá bom?
Então, se você tem esse perfil comunicador ou de influência, ou está casado com um, olha só. Então, vou ter vários projetos super animadores. Primeiro que é muito gostoso estar do lado de alguém com esse perfil. Né? É muito gostoso, altos risos, né? Motivador, porque Tem várias tem várias ideias, né? ideias, Faz boas criatividade, surpresas, faz é boas criativo. surpresas. Tem essa coisa do sedutor, de saber criar, saber envolver, sabe? Isso dentro dos relacionamentos é muito bom. Acho que, amor, até esse lance da sedução vem porque o comunicador, como ele sabe envolver, então ele vai criando uma situação e criando um contexto que envolve mais o outro. Sim. Né? Ele consegue apresentar melhor aquilo que ele pensa ou aquilo que ele quer entregar, às vezes fazer um elogio, fazer um agrado, ele consegue construir tudo para que esse agrado saia assim melhor do que o esperado, né? E aí isso fortalece o lado sedutor dele, porque as pessoas ficam envolvidas. Sim, e outra, esse perfil comunicador ou influencer, ele tem bastante autoconfiança, pessoal. É por isso que ele cativa os outros. Ele confia em si mesmo, é por isso que ele confia no próprio discurso dele. Olha que legal. Isso dentro da área profissional é um mega coringa para adquirir bastante sucesso profissional mesmo, né? Mas, às vezes, nos relacionamentos, isso pode ser, se tiver muito excessivo esse perfil, muito alto, que a gente chama, porque para cada perfil existem aferições, existe medição, se é alto, médio ou baixo. Mas aqui a gente está apresentando tudo de uma forma generalizada. Mas vamos imaginar que seja um perfil comunicador ou influência muito alto. Como é que é isso no casamento? Pessoal, às vezes, tem hora, isso acontece em todos os casais, né, que o assunto é sério. Às vezes, o assunto precisa ser sério, mas o perfil comunicador ou influência, ele leva na brincadeira, ele não leva na seriedade que precisa, às vezes, aquele assunto, né? Para ele tá sempre tudo bem. Ele é tão alegre, que às vezes o senso de responsabilidade dele, não é que ele seja irresponsável de forma alguma, mas o senso de responsabilidade pode não ser o condizente para determinadas situações sérias. Às vezes ele perde, ele flutua muito e perde o pé do chão, sabe? Então, quando o perfil dominante de influência é muito alto, a pessoa fica meio sem ter os pés no chão. Então, se torna inadequado em alguns momentos. E outra, dentro dos relacionamentos, né, também. Às vezes, ele é tão empolgante, se empolga todo mundo, né? Mas às vezes não sustenta isso. Então, ele se empolga seu parceiro, vamos lá, vamos fazer aquela viagem dos sonhos, é ele mesmo que já agita, né? Mas agitar não é realizar. Aí, detalhe, aí às vezes ele agita, aí depois que ele vai ver se ele tem saldo suficiente no banco para ver se vai ser possível fazer aquela viagem. Ele agita, ele convida, ele, enfim, às vezes a família inteira, esquece, né? O compromisso que marcou. Mas às vezes não tem condições financeiras para fazer essa viagem, né? Mas ele faz tudo isso com muita vontade de fazer mesmo. Ele é sincero, né? Mas é aquilo que o Fábio falou, às vezes falta um pouquinho de pé no chão, né? Ele viaja bastante, ele sonha, mas a realização, lembra? O perfil de realizar coisas, fazer acontecer é do dominante. Não é, essa característica não é a mais forte no influência. Amor, e também o influente que é desorganizado, barbaridade. Ai, eles costumam ser bagunceiros. Eles costumam ser bagunceiros. Não são todos, né? Mas é uma característica comum dentro deste perfil. Não são muito organizados, não. Até porque as ideias não param, né? Eles ficam criando. Então, eles não têm tempo para se organizar. Eles não têm um olhar na organização. Eles têm um olhar, né? O que energiza um influente, um comunicador? Em ter ideias, em criar, né? Em inovar, em seguir a sua energia, a sua vontade. Ele é movido, né? Ainda mais coisas que deixam ele feliz, alegre. Ele não vê sentido em ficar cuidando das minúcias, dos detalhes, assim como o dominante também não gosta das minúcias, não gosta dos detalhes. O influente gosta menos ainda. O dominante ele ainda trabalha melhor com essas minúcias porque ele é focado no objetivo. O influente ele se toma pela emoção e, se deixar, esses detalhes vão ficando. Ele vai conforme o vento. Ele vai conforme o vento. Então, se você se identificou nesse perfil, a sugestão é: procura ter mais foco
naquilo que você assume como compromisso, especialmente com o seu parceiro. Então, assumir um jantar, marca dia e hora, e lugar. Põe na detalhes, agenda. Põe na agenda, põe no celular. Então, você pode esquecer, pode chegar atrasado. São dicas assim do dia a dia. E aí o influente, ele acha que vai chegar atrasado porque ele esqueceu, não se organizou, e depois ele acha que a desculpinha dele vai colar. No começo da relação, né, amor? Ele é muito bom para dar boas desculpas. Lembra, ele é um bom comunicador. No começo, amor, até vai dar certo, né? Mas com o tempo, queimou o filme, cara. Sim. Ou você, mulher. Às vezes, ao longo do tempo, a parceira ou o parceiro já conhece todas as desculpas dele, né? Mas continua ainda se envolvendo, por quê? Porque estar ao lado de um comunicador é estar num ambiente alegre, leve mesmo, né? Então, tem esse outro lado também. Mas o alinhamento que o comunicador precisa fazer principalmente em relação a foco, colocar foco naquilo que ele assumiu como compromisso dentro do relacionamento. Tá bom, amor, e a dica que a gente deu para o dominante também vale para você. Então, se você tem o perfil comportamental de influência muito elevado em você, mesma dica, desenvolva empatia, permita que o outro exista, olhe para o outro, respeite as vontades, respeite a energia do outro, treine o seu ouvido para escutar mais. O influente escuta muito pouco. O influente, quando está muito empolgado, ele é cego, parece um cavalo com um cabresto, só olha para o desejo dele. Tá? Então, o influente, desenvolva esta habilidade. Como a gente comunica com um influente? Com energia. Você é daquelas pessoas que é pessimista, que só reclama, vai falar com quem, né, é influente, ele já vai perder o desinteresse. E já vai te ler como não sendo a pessoa que faz parte do grupinho dele, ou dela, né? Porque as pessoas que a gente chama que são auto-influentes, elas gostam dessa energia positiva. Então, busque comunicar de alguma forma positivamente. Se você for levar alguma coisa, alguma situação, problema, e sempre vai ter, então vai uma técnica, como é que você faz isso? Tenta achar alguma coisa boa no início do caminho, né, no início da conversa, aí depois você coloca a situação problema. Ou então, você coloca a situação problema com um espírito interno otimista. Exemplo, amor, estamos com um problemão. Eu acredito que a gente pode resolver. Ou se eu não souber resolver, você sabe resolver. E eu quero compartilhar com você. Vocês perceberam? Diferente de amor, não sei mais o que fazer. Aliás, não estou nem com vontade de falar nisso. Aí ele fica, fala. O influente, ele quer ajudar, ele quer colaborar na medida do possível, né? Fala, diz. Não estou com muita vontade. E ele já vai perdendo a paciência. Então, se o influente pôs energia e falou, fala. Né? Fala tudo. Ele te deu a oportunidade. Tá? Então, esse é um dos pontos. Também não fica dando muita volta, não. Porque se é um assunto que não tem a ver com aquilo que está movendo ele, sabe, que estimula ele não vai ter muita paciência. Lembra, ele não gosta muito dos detalhes, ele não vai nem escutar direito. Né? Então, se você for falar alguma coisa, fala com energia ou dica, traz alguma coisa que você sabe que ele curte no início da conversa e depois encaixa essa. E você ainda pode fazer, né, com jeito, a gente até aconselha isso, e diz, olha, amor, é importante que você escute isso até o fim. Você está prestando atenção? É bem assim mesmo. Porque o influente, ele, de certa forma, ele também é meio flexível, né? Então, é importante que você, às vezes, traga ele para o foco. Lembra? Como ele perde foco, você traz ele para o foco. Okay? Então, ele não gosta de pessoas pessimistas, gosta de comunicação com energia, e se você percebeu que ele está fugindo do foco, traz ele para o foco. Aí temos o perfil estável. Olha que legal também. O perfil estável, ele é voltado para as pessoas, pessoal. Então, ele prioriza os relacionamentos. Não sei se você é assim. O que você acha, assim, falando do estável, né? Como você já falou da emoção, do dominante, que é a raiva, do influente, que é a alegria, acho que se você também já colocar para eles qual que é a emoção que acompanha o estável, eles já vão conseguindo ir montando o perfil junto com a gente, que é o afeto. Né? Então, o afeto é a emoção que move quem é a pessoa que tem um perfil comportamental estável. Então, daí você já consegue ir imaginando como essa pessoa funciona, né, amor? Voltado para as pessoas. Ele precisa desse afeto. E, como o Fábio falou, este perfil estável, ele é aquela pessoa, gente, se colocar esse cara
para trabalhar num time, em equipe, ele vai estar super bem. Aliás, ele não gosta de fazer nada muito sozinho, não. Ele gosta de estar em time, de estar numa equipe. Que bom que você está aqui de coração. Sim. Prioriza as amizades, sabe? Prioriza a vida social. E quer segurar um pouquinho mais, isso é estável. Olha o comunicador. Muito bom que você está aqui, hein? Nossa, fundamental que você tenha vindo. Aí olha o dominante. Perfeito, você está aqui, vamos embora. Vocês perceberam? Assim mesmo, é assim mesmo. Uma distinção importante entre o comunicador e o estável. Porque o comunicador, que é o influencer, também gosta muito de estar com as pessoas. Aliás, ele é como se fosse mel, as pessoas, né, vão até ele. Este perfil estável também gosta de estar com as pessoas, mas o mote ou a motivação é diferente de cada um. Lá no influencer, o comunicador, gente, de verdade, ele gosta muito de ser aplaudido. É o desejo dele, né, amor? Ele gosta de ser visto, né? Ele gosta de ser elogiado. É por isso que ele também usa de suas artimanhas. Bom, amor, elogie. Você está comunicando com alguém de influência, lembra, ele gosta de ser elogiado. Sim. O dominante gosta de ser elogiado pelo resultado. Pelo resultado. O influente gosta de ser elogiado pela ideia que ele teve. Sim. E agora o estável, ele também, então, a diferença, ele gosta também de estar com as pessoas, e de ser elogiado pela capacidade de acolhimento e olhar para os outros. Isso, porque, na verdade, o estável, às vezes, é ele quem mais elogia. De todos os 4 perfis, é ele que mais vai ter esse olhar para o outro. É ele que vai motivar o outro, dizer coisas, colocar o outro para cima, porque ele tem uma necessidade muito grande de estar em grupo. Né? Então, isso dentro do relacionamento, pode falar. Deixa eu dar uma dica assim, ó. Se você, maridão, que você está assistindo aqui, a gente hoje, se você disser para sua esposa, se ela tiver esse perfil comportamental estável, como sendo o dominante dela. Como sendo predominante. Como sendo predominante. E o dominante é o perfil. Perfeito, amor. Por que predominante? É porque todos nós temos um pouquinho de todos. Né? Nós não somos um perfil somente. E um deles é predominante em nós. Né? E isso a gente também pode oscilar, mas um é predominante. Então, se a sua esposa, maridão, tem um perfil predominante de estável, de estabilidade, que é a origem ao afeto, sempre que você disser, se você disser sempre, todas as vezes, todos os dias, vai perder efeito, né? Mas quando você disser na hora adequada, que ela cuida muito bem da relação, que ela acolhe muito bem, de repente é um segundo casamento, né, e você já tem seus filhos, maridão, né, que não são da sua união com esta nova mulher, e você diz, olha, você cuida muito bem dos meus filhos, você cuida muito bem de tudo, você cuida super bem, você acolhe bem a minha família, você cuida dos nossos filhos. Cara, se prepara, porque essa noite vai ser noite sim. Não tem erro. Não tem erro. Tá? Então, olha só. Dicas de comunicação. As pessoas estão estável, gosta de ser reconhecido, todos gostam de ser reconhecido, o ser humano gosta de ser reconhecido. Então, o estável gosta de ser reconhecido por essa capacidade que ela tem, ou ele tem, de olhar para as pessoas, né, e de envolver essas pessoas num projeto, num trabalho, numa viagem, numa dinâmica. Né? Então, vamos supor que vocês foram viajar em família, aí está lá, então, você e o seu marido, aí depois a sua cunhada e o cunhado, e seu tio e sua tia, aquela pessoa que não muita gente, olha aqui, mas vamos esperar tal pessoa que ainda não chegou, tem que tirar foto de tal coisa. Ah, não, espera mais um pouquinho. Ela ou ele é perfil comportamental de estabilidade, estável. É o mais empático dos 4 perfis, né? Como o Fábio deu esses exemplos aí. E no tocante à empatia, este perfil estável é o oposto do primeiro, que nós falamos lá atrás, o dominante. Porque o dominante, aliás, gente, se a gente pegar no cenário da pandemia, em que tem a necessidade de isolamento social, pensa no quanto este perfil estável, caso ele esteja isolado socialmente, sozinho, num apartamento, numa casa, e tem este perfil comportamental, ele deve estar sofrendo muito, mais do que os outros perfis. O inverso do dominante. Pega um dominante, no meio da pandemia, e isola ele socialmente. Põe numa caixinha. Para ficar sozinho num apartamento, numa casa, ele vai ficar tranquilo. Ele pode até sentir falta das pessoas, não que não sinta, mas não é na mesma intensidade de sentir essa falta dos outros, não é a mesma intensidade que um perfil estável.
né, que é muito voltado para as pessoas. Então, aí já começa a ver características cruciais que diferenciam mesmo esses perfis. Então, se você, seu marido, sua esposa, é o perfil estável, provavelmente são perfis bem acolhedores mesmo. E aí, o gap ou a armadilha pode ser pelo excesso, né? Então, aquela pessoa que cuida até demais do outro, né? Gente, outra dica de ouro deste perfil estável, né? Normalmente são pessoas que têm uma certa dificuldade em dizer não para o outro, porque não quer ficar longe do outro, não quer perder a companhia do outro. Então, tem dificuldade de dizer não, de estabelecer limites. Abre mão, às vezes, até de si mesmo, das próprias vontades, para acolher a vontade do outro em detrimento da sua. Por consequência, às vezes acabam nem tendo tempo para, né, como abrem mão de suas vontades, ou olham tanto para os outros que não olham para si, de não planejar os seus sonhos, de não ter projetos próprios, de não ter, sabe, visão de longo prazo, porque estão tão envolvidos com o momento, em de acolher, isso energiza tanto essa pessoa que o restante fica de lado. Né? Então, aí você imagina o seguinte, às vezes você tem, de repente, um marido que é desse jeito, que tem esse perfil comportamental de estabilidade super alto, super predominante, e uma mulher que é super dominante. Aí a mulher, ela já quer planejar, olha, daqui a 20 anos a gente vai estar morando fora do Brasil, nós vamos estar na Califórnia, de frente para o mar, nossos filhos vão estudar num colégio lá onde eles vão fazer um surf de forma super seguros, por exemplo, né? Estou viajando aqui. E o maridão, que é a estabilidade, está nem pensando nisso, ele vai estar pensando em como cuidar da família dele naquele momento, sabe? Se vai todo mundo ficar bem. Se vai todo mundo ficar bem. E eles não conseguem, tem uma certa dificuldade de caminharem juntos aí, gente. E neste exemplo que o Fábio deu, o estável, o marido, né? Mesmo que ele não queira ir para a Califórnia, ele vai ter uma dificuldade em dizer isso, em declarar que realmente não é a vontade dele. Ele tende a abrir mão da vontade dele e morar na Califórnia mesmo não querendo. Né? Então, esses são dois grandes gaps, são duas grandes armadilhas deste perfil. Normalmente não sabem dizer não, ou o cuidar em excesso, como eu estava dizendo, né? Você às vezes cuida tanto que pode correr o risco de até castrar o outro, né? Fazer tudo para o outro, fazer até demais pelo outro, e às vezes o outro nem precisa tanto assim. Mas a necessidade de cuidar é muito grande. Lembrando que cuidar não é castrar. Então, como se comunicar bem com uma pessoa que tem um perfil comportamental de estabilidade predominante? Então, primeiro ponto, se você é alto I ou alto D, né? Quer dizer, autodominante, predominante, dominante, predominante, influente, é já saber, né? Sabendo que muitas vezes o outro que é estável diz sim para você e não para ele. É importante que você, desenvolva empatia, se coloque no lugar dele ou dela, né? E pergunte, é isso mesmo que você quer fazer? Eu tenho a impressão que não. O que é que você gostaria? Você vai começar a dar oportunidade, se você fizer isso, para essa pessoa se desenvolver, crescer, elevar a autoestima, começar a se empoderar e ir desenvolvendo outros perfis comportamentais dentro dela. Esse é legal no casal, né? É assim que um casal vai crescendo. Então, olha só, gente, como é importante, você que está assistindo, porque você consegue ir se identificando. Olha, eu acho que eu sou alto D, também sou alto I, né? Também sou D de dominante, I de influente, e o E de established, né? De estabilidade aqui, de estável, para que você saiba como se comportar e como se comunicar. Então, como que a gente se comunica com alguém que é alto E, ou seja, estabilidade, predominante, perfil comportamental de estabilidade? É sendo amável, é respeitando, nada de falar gritando. Se você ficar mandando uma pessoa, ordenando, né, a comunicação for uma comunicação imperativa e mandona, a pessoa vai cumprir, mas às vezes passando por cima de si mesma, ou si mesmo. Então é importante que você tenha, sabe, esses cuidados na comunicação. Aliás, os estáveis são excelentes ouvintes, né? Então, se você quiser praticar, né, uma nova comunicação com esses perfis, né, eles com certeza vão ter muito prazer em ouvir, em acolher a sua fala, né, especialmente se ela for uma fala mais amorosa, mais afetuosa, porque essa é a linguagem dos estáveis, né? É essa comunicação mais afetiva mesmo. Bom, amor, e aí? Aí temos o último, podemos ir para o último? Claro. Tá, temos o último perfil comportamental, que é o conformidade. Antes de mais nada, conformidade não tem a ver aqui
uma questão de ser uma pessoa conformada, uma pessoa Bem no colocado. sentido de, ai, que conformado, que talvez derrotado. Não, pessoal, não é essa conotação, tá? Aqui conformidade tem a ver com estar dentro da forma, com forma. Existe uma forma e este perfil está dentro das formas. O que significa estar dentro das formas? Dentro das regras. Então, este é um perfil, tende a ser bastante introvertido, voltado mais para o trabalho do que para os relacionamentos, do que para as pessoas, né? Aquele perfil detalhista. E mais para si também, muitas vezes, no sentido de não errar. Por quê? Por que eu não errar, né? Porque a emoção que está por detrás deste perfil é o medo. Medo de quê? É medo de errar. E ele tem tanto medo de errar que ele tende a ser, e normalmente principalmente se for essa conformidade estiver muito alta, tende a ser perfeccionista. E este perfil conformidade, então, é um perfil introvertido, voltado bastante para as regras. Ele tende a ser bastante técnico também, ou seja, por aí a gente já deduz que pode ter uma certa dificuldade em falar sobre emoções, sobre as próprias emoções. Ele pode dar, ou ela, né, pode dar um discurso técnico em qualquer área. E com detalhes. E com detalhes, né? Porque esse perfil é detalhista justamente para não errar, né? Para não cometer erros, para acertar. E é diferente, assim, ó, olha só como muda o drive mental. A psique do I faço isso para acertar, para dar certo, para ser legal. Do influenciador, lembra? Do influenciador. A psique do conformidade, ele faz isso para não errar, sabe? Para não errar, para não ser criticado, para não ser... Você quer acabar com quem é de conformidade, falar que é incompetente, que é incapaz, que não sabe fazer direito. Né? Então, se você tem uma esposa ou um marido que se esforça, que fica estudando, que fica vendo, que fica lendo para que as coisas saiam certo dentro de casa, só que lembre, ele está fazendo ou ela está fazendo de acordo com o que ela ou ele acham que é certo. Com a estratégia que sabe fazer. Com a estratégia que sabe, que muitas vezes talvez não vá bater com a sua. Né? Mas dentro do que eles acreditam, vão dar o seu melhor. E aí, às vezes, por ser diferente do que você imagina, pensa ou faria, vem uma crítica, olha, tudo que você fez não foi bom, acabou. Né? Isso, para quem é do perfil de conformidade, é o fim. É quase a morte, dependendo de quanto ele tem deste perfil dentro de si. Então, como comunicar mais com quem é deste perfil de conformidade, gente? Se você está casado com esse perfil, está casada com esse perfil, primeiro, assim, tem que ter um pouco de paciência, porque é muito difícil para esse perfil sair do tecnicismo, né? Do ser técnico. Então, tudo que ele vai explicar ou vai falar, ele vai explicar mesmo e vai ter detalhes mesmo. É do tipo que vai buscar manual para explicar qualquer coisa, então, inclusive as emoções. Se você é dominante, você já vai estar tendo uma úlcera nervosa. O dominante não tem muita paciência. Por quê? Lembra que o dominante, o primeiro perfil, é rápido? Pois é, esse, de todos os perfis, ele tende a ser o mais lento na hora de entregar ou realizar coisas. Por quê? Porque, gente, quando a gente busca mais fazer... lento e rígido ainda, né? Lento e rígido. Quando a gente busca a perfeição, a gente leva mais tempo para realizar do que quando a gente faz a coisa mais de qualquer jeito. Então, ele tende a ser mais demorado para entregar as coisas, então ele vai ser mais demorado para mexer com as emoções, inclusive, né? Porque o medo de errar vai ser muito grande. Empatia, logo ele tem uma empatia emocional muito baixa, né? Ele não sabe se colocar no lugar do outro emocionalmente, porque não tem desenvolvimento e repertório emocional sobre si mesmo, né, amor? E aí, é interessante porque, assim, então se você é um alto D, né, dominante, barbaridade, lá no teto, e vai conversar com alguém que é alto C, conformidade lá no teto, se você falar assim, diretamente para a pessoa, olha, pode ir direto ao ponto, por favor? A pessoa vai sentir meio assim, ela não vai saber, ela vai discordar de você, ela vai falar assim, olha, eu preciso te colocar tudo desde o início para que você entenda. Porque o alto C, ele né, as pessoas de conformidade são detalhistas. Agora, se você disser da seguinte forma, olha só, lembra, ó, o que move é o medo, medo de errar, né? E então por isso que a pessoa às vezes traz os detalhes, né? E ela é movida sobre fatos, não sobre emoção. Quando você leva um motivo emocional para alguém que é de conformidade, ele não vai conseguir te entender, ele vai se apegar aos fatos. Quando você leva fatos, argumentos que
fazem sentido, quem é de conformidade aí sim consegue ser flexível. Porque ele é apegado ao dar, sabe assim, a não errar. Por consequência, levar ao melhor resultado. Né? Então, se o que você oferece, se você diz para fazer, se você compartilha, faz sentido para ele, em dados, em fatos, em argumentos, ele vai mudar e vai concordar com você. Então, se você é auto-D ou auto-I, né, influência lá no teto também, conversando com alguém que é C, dica de falar, quando a pessoa começa a contar aquela história lá de 1900 e bolinha, e a lua estava brilhante, era lua cheia, não dava para contar todas as estrelas, mas tinha muita estrela. Nossa, para chegar no dia do seu casamento, você fala assim, olha, amor, vai. Então, vamos supor que seja a mulher que é assim, que está contando desse jeito. Aí você, marido, diz assim para ela, amor, sabe que tudo isso faz muito sentido. A gente tem um desafio. Eu estou muito cansado, ou vocês vão sair, a gente vai precisar sair. Conta a principal parte, que se eu não entender, eu pergunto para você o que faltou. E aí depois eu falo para você o que eu entendi. Se estiver errado, você me corrige. Tá? Fica tranquilo que eu sei que eu estou assumindo o risco da comunicação. Se você está assumindo o risco da comunicação para você, ela não vai mais errar. Então pode ser que ela fale desse jeito como você está pedindo. Não porque ela goste. Ela prefere contar em detalhes. Mas pelo bem da relação. Mas é uma possibilidade de começar a treinar essa nova forma de comunicação, de adaptação dentro do relacionamento, né? É interessantíssimo, né, amor? Gente, a gente falou aqui só um pouquinho, dá para a gente falar muito mais dos perfis. Isso é muito, tudo que nós falamos aqui, de certa forma, é um pouco genérico, perto do quanto esse conteúdo é profundo, né? Essa metodologia, ela é intensamente usada no mundo inteiro, pessoal. Para quem quiser até pesquisar mais, coloca lá no Google DISC, D-I-S-C, e vai aparecer um monte de arquivos, né, enfim, porque em todas as línguas, inclusive, né, porque ela é muito usada nas organizações, nas empresas, recrutamento, seleção, para aferição de competência, mapeamento de competência, enfim, nas relações pessoais também, como é que eu entendo o outro, e aí a gente traz isso aqui para o casamento, né, então é uma metodologia muito rica, e ela é fácil, claro que aqui neste momento a gente está trazendo mais as bases mesmo, mas já é o suficiente para começar a brincar com essa metodologia. Por quê? Porque ela faz isso, e a gente está dizendo isso por experiência própria, e mais uma vez, experiência pessoal e experiência profissional, trabalhando mesmo com esta ferramenta. O quanto esta ferramenta, já logo no primeiro momento, ela parece que ela tira uma venda dos olhos da gente. Nossa, então eu funciono desse jeito. Uau, e o outro funciona deste outro jeito. E agora, como é que a gente combina isso, né? Então, essa é a grande sacada, perceber realmente que eu estou casada com alguém que é diferente de mim, como que ele funciona, como eu funciono, para quê? Uma vez que a gente tira essa venda, a gente tende a, no mínimo, e rapidamente, se irritar menos, porque vem a compreensão e a adaptação. Então, é uma ferramenta que pode ser bem mais explorada, inclusive dentro dos relacionamentos. E, gente, quando vocês conhecem, eu sei que muitos que acompanham a gente aqui são pais, né? Quando você conhece o seu perfil, você consegue atuar melhor também como pai. Então, de novo, conhecendo o seu perfil, você consegue atuar melhor no seu papel de esposa, de marido, de pai, de mãe e de filho. Conhecendo o seu perfil, você consegue se pôr melhor no lugar do outro, entender melhor o outro. Ou seja, vocês conhecem mais, né? Nós falamos sobre inteligência emocional numa outra live, a gente vai gravar mais vídeos falando de novo, mas o autoconhecimento, ou seja, a autoconsciência, a autopercepção é a porta de entrada para a inteligência emocional. Então, quando você conhece como funciona o seu perfil comportamental, você está mergulhando na sua capacidade de inteligência emocional. E você também vai estar desenvolvendo um outro pilar importante, que é a empatia. Você vai conseguir ler as pessoas melhor, entendê-las melhor, pelo menos comportamentalmente, né? E aceitá-las melhor como são, porque as pessoas não mudam da noite para o dia. E aí, a partir do momento que você sabe como elas são, você vai desenvolvendo estratégias, conhecendo o seu perfil, em como comunicar com outro perfil. Novas estratégias. Perfeito, amor. E aí a relação vai melhorando, as coisas vão dando certo, você fala, uau! E você vê no trabalho como as coisas mudam, na sua roda de amigos, entre os familiares, e com o seu marido e com a sua esposa, e também com o seu filho e sua filha.
É isso, amor. A gente espera que vocês tenham gostado da live. Se gostaram, depois escrevam. Se vocês gostariam de saber mais sobre os perfis comportamentais, a gente traz esse assunto aqui, a gente pode colocar mais exemplos, né, de como se comunicar. A gente pode até trazer um material para compartilhar com vocês. Conta com a gente. A nossa missão é ajudar você a ter um casamento sem crise, a ter um casamento próspero. E se for necessário que a gente faça isso, conte que nós faremos sim. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima live. Até. Tchau, tchau, gente.